Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. A melhor rádio aí também mundo afora, porque nós temos muitos ouvintes aí também em países fora do Brasil. Meu muito obrigada a você que está hoje aqui, quarta-feira de manhã, sintonizada com a Rádio Contemporânea 990 AM. Obrigada a você que acessa também pelo nosso site www.radiocontemporânea990.com.br. Meu muito obrigada pela sua participação e muito obrigada pela sua audiência. O programa é Livremente, você já sabe, tem uma missão de todas as quartas-feiras trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter um parecer, ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer a percepção de um processo terapêutico, que é o próprio Livremente. Então, toda semana, quando você está aqui com a gente, você está fazendo um pouquinho de terapia, porque os temas que nós trazemos aqui são sempre temas de muita relevância, que tem tudo a ver com a sua realidade. Então, quando nós falamos de assunto, seja ele qual for, aqui no Livremente, é para auxiliar e ajudar você diretamente, ou a sua casa, a sua família, um parente ou um amigo. Por isso é muito importante você que está toda quarta-feira aqui conosco, fica aí sintonizado nos nossos temas e convide pessoas para estar conosco. E o assunto de hoje é um assunto bem triste, porém, infelizmente, muito real e podemos dizer até que muito comum, principalmente nós que somos profissionais de saúde mental, lidamos com isso e lidamos com o histórico de pessoas. E hoje nós vamos falar a respeito do abuso sexual na infância. A violência sexual é qualquer ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, cujo agressor está no estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado que a criança ou o adolescente. Ou seja, uma criança, um adolescente sofre uma violência de alguém mais velho. Sua intenção é estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Apresenta-se sob a forma prática de práticas eróticas e sexuais impostas à criança ou ao adolescente pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade. Esse episódio violento pode variar desde atos que não se produzem por contato sexual, ou seja, pode ser um exibicionismo, uma produção de fotos, até diferentes ações que incluem o contato sexual com ou sem penetração. Engloba também a situação de exploração sexual visando lucros, como é o caso da prostituição e da pornografia. Então, você vê aí que tem algumas vertentes. E para conversar conosco a respeito, eu convidei uma pessoa muito querida e muito competente também, que vai estar conosco nos ajudando hoje a compreender toda essa complexidade do assunto e também nos ajudar a te orientar nessa questão, ok? Tanto para você que sofreu um abuso sexual ou você que é adolescente está submetido a uma violência, a nossa intenção aqui é orientar e ajudar. Ou você, mãe ou pai de filhos que sofreram esse tipo de abuso, a nossa intenção aqui, queridos, é orientar. Então, nós vamos conversar hoje com a doutora Cláudia Mello. Ela é psicóloga, terapeuta de casal e também de família. Bom dia, Cláudia. Bom dia, minha querida. Tudo bem com você? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bem, obrigada a você, Cláudia. Um pouquinho difícil, hein, gente, trazer a doutora Cláudia aqui, mas hoje ela arrumou um espacinho na agenda dela e eu estou muito feliz aqui com a participação dela. Doutora, então, em que idade normalmente se inicia
o abuso sexual na infância, ela tem uma idade, tem uma fase que a criança é mais vulnerável? Estatisticamente, tem como se falar isso, ter uma ideia, mais ou menos, da ideia que se inicia? Infelizmente, não temos dados tão concretos em relação a quando se inicia, porque depende muito desse abusador e desse pedófilo que vai ter acesso ou não a essa criança. Então, a gente pensa num bebê, né, de meses, você pensa de uma criança com 1 ano de idade, criança com 3 anos, 7, 9, 10, 11 na pré-adolescência, na adolescência. Então, não tem muito critério. A gente fica com as informações por causa das denúncias, mas muitas pessoas já vivenciaram o abuso e elas não têm ideias, elas só têm os sintomas no corpo. Você percebe na escuta de mulheres, né, homens também, falando sobre essa experiência, mas elas não têm ainda a informação concreta de quando se iniciou o abuso e quando que, de fato, acabou aquele abuso. Elas têm uma memória, Cláudia, eu acredito que foi com 7 anos, e aí quando você começa a pesquisar mais, buscando na linha do tempo desse paciente, você percebe que realmente 7 anos não foi, porque pela linguagem, pelo tamanho, pelo que ela vivenciava na época, parecia ser uma criança muito mais nova, 3, 5 anos, entendeu? Então não é muito claro exatamente quando que se inicia. Infelizmente, a criança é vulnerável e a gente não tem como, vou proteger essa criança com essa idade, que ela está muito mais exposta. O problema é quem está em volta dessa criança e o quanto que ela pode estar exposta sem saber, infelizmente. Você tocou num ponto bem interessante, por quê? Porque quando a gente vai tratar, né, um adulto que sofreu essa violência, exatamente assim como a doutora Cláudia expôs, muitas vezes a pessoa ela não tem uma noção, porque até mesmo como um mecanismo de defesa, né, do teu cérebro, a pessoa ela vai tentar esquecer, ela entra num processo de tentar esquecer. Uhum. Por quê? Porque quando ela sofre o abuso, normalmente, esse abuso ele não é denunciado, a criança não fala a respeito. Por quê, doutora? É característico do abuso sexual na infância a criança ficar lá, ela ter medo e ela não falar a respeito do abuso. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a pedofilia, vamos pensar sobre 3 pontos, né? O abusador, o pedófilo e o estuprador. São completamente diferentes. O abusador ele vai se aproveitar das situações. Então, naturalmente, ele não vai ter um vínculo com aquela pessoa. A mesma coisa o estuprador. Agora, o pedófilo ele tem um vínculo com a família, né? O índice é muito alto dessas pessoas que elas têm um vínculo com a família. Então, geralmente é o tio, é o padrasto, é o amigo da família, é o primo, é alguém ali mais próximo. Então, essa criança ela tem essa dificuldade porque, primeiro, essa pessoa, esse criminoso, que a gente precisa falar assim, ele já tem um vínculo com essa família. Então, ele já conquistou essa confiança desse pai, dessa mãe, e ele se aproxima dessa criança para também fortalecer esse vínculo. A partir daí, que começa os jogos, né? Então, ele vai sinalizando para essa criança o prazer que ele tem com ela e o quanto que ela é interessante, o quanto que ela é importante, até chegar ao ponto, sim, de cometer o crime, né, que não significa a penetração, que as pessoas às vezes pensam que a pedofilia tem que ter a penetração e não é dessa forma. Então, a criança se sente numa condição muito exposta, porque ela não tem uma estrutura psíquica para poder ter esse discernimento do que ela pode daquilo que ela não pode. Então, esse abusador e manipulador, ele vai dizer para essa criança que ela tem culpa, que ela, sim, o seduziu, que ela também gostou, que ela também quis aquela situação, como se ela tivesse o seduzido de alguma maneira. Então, a criança fica refém dessa fala, porque ela não tem ainda competência psíquica para observar e conseguir sair dessa situação de uma forma verbal, vamos dizer assim, conversar sobre aquele assunto e dizer o porquê que ela não tem culpa dessa situação, então ela só aceita. E ela fica com medo.
porque, de alguma forma, ela também tem prazer nisso, mas não é um prazer que ela quis buscar. Naturalmente, o nosso corpo é cheio de zonas erógenas. Então, se ela for tocada dessa maneira que eu falei, que não é com estupro, que é completamente diferente, esse abusador, esse pedófilo, ele vai se aproximando aos poucos e fazendo a criança gostar, aliciando a criança a ter esse prazer, que ela não buscou, ela não tem ainda estrutura física nem mental para vivenciar essa experiência. Mas aí ela vai se tornando vítima e presa dessa pessoa, que faz com que ela acredite que ela, sim, é culpada, né, da situação. Então, ela acaba não denunciando, porque ela tem medo. Em alguns casos é nesse nível, em outros casos o abusador diz que alguma coisa vai acontecer com aquela família se ela, por acaso, denunciar. Algumas pessoas já me sinalizaram, tanto no Conselho Tutelar, quando eu trabalhava, quanto aqui no consultório, que elas tentaram sim falar e não foram ouvidas, a família não quis acreditar, negando aquela situação, porque aquele abusador ou aquele pedófilo, ele que mantinha aquela família de uma forma a questão financeira, né? Ele que dava manutenção e que dava esse sustento financeiro. Então, aquela mulher, ou aquela avó, ou aquela tia se tornava refém também daquele homem de uma forma financeira. Então, eles acabavam negando aquela escuta. Não, você está mentindo, você está criando essa situação. E algumas, infelizmente, Rose, sabiam sim que estava acontecendo e também não quiseram ouvir os seus filhos, seus sobrinhos, enfim, pessoas que estavam ali próximas dizendo que estava alguma coisa acontecendo, só que eles não quiseram ouvir, porque para ouvir você vai ter que tomar algumas atitudes. E elas acabaram negando essa informação que a criança estava trazendo. Mas pelo seu histórico, essa mulher ou essa mãe, essa pessoa que cuida, quando a criança relata, o adolescente relata, e ela se nega a tomar uma atitude, não caracteriza também que talvez ela tenha sido ela própria vítima? Você já observou isso? De haver um histórico de abuso? A avó foi abusada, a mãe foi abusada, e aquilo acaba se tornando como um ciclo vicioso, permissivo dentro daquela família. Porque é difícil para uma mulher que sofreu abuso na infância, ela se tornar uma mulher adulta e se tornar uma pessoa independente. Então, quando o pai e a mãe eles não querem escutar, esse não escutar é mais da mulher ou o homem também, ele entra também nesse quesito, se houver um pai envolvido? Como é que é isso? Muda quando tem um pai presente? Muda quando tem uma outra pessoa fora aquela mulher? Esse comportamento, ele muda? Depende muito. Em alguns casos, sim, às vezes a mãe já vivenciou também esse tipo de violência sexual e ela, com essa informação e com essa dor que ela também vivenciou, ela toma uma decisão de ajudar essa filha, ou essa neta, ou essa sobrinha. Em outros casos, ela, sabendo o que ela sofreu também, por ter sido, de alguma forma, ridicularizada, exposta, ela acaba também não denunciando e talvez, às vezes, acolhendo aquela criança e se afastando daquele homem, mas não tomando a decisão real, que é de buscar um conselho tutelar, buscar a justiça, a polícia, e fazer as denúncias, e fazer corpo de delito, aquilo tudo que precisa, o protocolo que precisa ser seguido. Às vezes você percebe que essa mulher ela acaba abafando a situação, ela tira a filha daquela condição, mas não faz o que precisa ser feito, porque ela esquece que esse abusador ou esse pedófilo vai para um outro lugar, vai encontrar uma outra mulher e vai criar outro vínculo e vai criar outras vítimas. Infelizmente, é assim que funciona. E outras acabam optando por ficar com esses homens, né? Acreditando que a filha, assim, o seduziu. Infelizmente, eu ouvi muito isso no Conselho Tutelar, das filhas acabarem ficando na casa de vizinho, porque a mãe abriu mão da filha e foi embora com esse padrasto, e foi embora com aquele namorado, deixando essas filhas para trás, acreditando que essas filhas queriam o lugar dela como mulher. Então, assim, é uma distorção. Você percebe que existe ali uma mulher muito adoecida,
também, né? A gente não pode negar isso. Mas, infelizmente, quando a gente fala sobre o direito da criança e do adolescente, você não, naquele momento você não tem como olhar para essa mulher doente, você tem que olhar para aquela mãe que precisa ter protegido e cuidado dessa criança ou desse adolescente. Se ela assim não fez, ela também faz parte desse crime e ela também vai responder também por omissão, né, de socorro, de cuidados, enfim. É característica, então, do homem que é um pedófilo e está envolvido nesse contexto familiar, já que ele é tão envolvente assim, esses homens eles têm uma característica violenta, sim ou não? Não, pelo contrário, por isso que eles passam despercebidos, né? São os caras legais. É o padrasto bacana, que está sempre disposto a cuidar daquela criança, é o tio bacana que abre mão do final de semana para tomar conta daquele sobrinho, é o amigo legal da família que abre mão do final de semana para levar aquelas crianças para a casa dele, e está sempre preocupado em dar um presente, em comprar uma roupa, em levar para viajar. Pelo contrário, é aquela pessoa bacana que a gente não duvida, porque o estranho, o esquisito, a gente geralmente se afasta, né? Agora, esse legal a gente acolhe, né? É dessa forma que funciona. Então, assim, é muito importante a gente entender. Vamos pensar nós, mulheres, como mães, né, Rose? Mãe, às vezes a gente está cansada, a gente sabe, meu Deus, só como é que essa criança durma para eu poder descansar? Meu Deus, que criança chata, não estou afim mais de brincar. O pedófilo ele tem toda a disposição possível. A criança nunca é chata, a criança nunca alcança, a criança está sempre ali, ele está sempre disposto para brincar, para dar atenção. Isso não é normal. A gente tem que prestar atenção nos excessos. Isso não é normal. Ninguém é bonzinho assim. Estamos falando de bondade. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. O bonzinho ele vai para esse excesso. Então a gente tem que desconfiar, né? A gente não tem que perceber que essa pessoa está o tempo todo disposta a cuidar do nosso filho, se oferecendo para dar um banho. Os cuidados básicos as mães têm que fazer. Você não pode terceirizar o que é seu. Ah, não, vai lá dar o banho. Não, troca a fralda. Não, vai lá, ele está no banheiro. Não, né? Você precisa fazer. Então, eu percebo que por essa falta de cuidado, essas mães estão negligenciando esse lugar que é dela, de cuidado, e deixa no lugar do outro de uma pessoa que ela não tem tanta afinidade assim. E às vezes, só porque essa pessoa é bacana e se ofereceu a ajudar, a pessoa, não, tá bom, vai lá e cuida, vai lá e dá o banho, vai lá e leva, vai lá e fica. Ai, meu Deus, vou me livrar dos meus filhos no final de semana, que alívio. Alívio para quem? Pode ser para você, mas você mal sabe que seu filho ou sua filha está passando, talvez, por um perigo, ou está correndo algum tipo de risco, porque não é de uma hora para outra que esse abusador começa o processo. Ele primeiro cria esse vínculo de confiança e de amor, até essa criança se sentir à vontade para ele começar a agir. É dessa forma que acontece. Perfeito. E descoberto assim o abuso, efetivamente o abuso aconteceu, a mãe percebeu na reação da criança que foi descoberto, porque da forma que nós estamos falando de um pedófilo que é uma pessoa envolvente e que vai envolver a vítima em uma teia, em uma trama. E ele vai conseguir e vai ter sucesso durante um tempo, meses ou até mesmo anos. Anos abusando daquela pessoa. Muitas vezes nós vemos casos de pessoas que foram abusadas durante a infância, porém, quando chegam à adolescência, elas querem se rebelar, elas querem botar a boca no trombone, então elas denunciam. Então, essa criança chega numa determinada idade, ela começa a ter essas reações. Mesmo que não fale, quais seriam os indícios, assim, o que uma mãe pode perceber no comportamento do filho que vai caracterizar que ela está sendo abusada sexualmente? São vários sinais e sintomas, né? A gente está falando de uma mãe, Rose, de uma mãe atenta, né? Essa mãe atenta, que cuida e que alimenta e que faz o papel dela como mãe dessa criança, ela vai estar atenta aos sinais. Porque essa criança ela vai mudar de alguma forma. Ou ela vai ficar mais assexualizada, essa criança ela pode desenvolver uma compulsão alimentar,
Essa criança ela pode ter terror noturno, não conseguir dormir bem, crises de choro, crise de pânico. A criança ela pode ficar muito agressiva em relação a qualquer coisa, está sempre ali explodindo, e os pais ficam meio, mas por que você está tão nervosa, você está tão irritada? Algumas crianças ela acabam usando muitas roupas, né? Eu estou falando isso para você de casos que eu já atendi. Usam muitas roupas porque para o abusador não ter acesso ao corpo dela tão fácil, porque ela vai colocando uma roupa em cima da outra, e às vezes os pais falam, meu Deus, ela só vive com um monte de roupa, com esse capu, com esse pijama, ou com esse moletom, ou engordam muito porque elas acreditam que aquele corpo não pode chamar a atenção desse abusador, porque esse abusador ou esse pedófilo vai dizer que seu corpo é lindo, eu gosto de você assim, então ela começa a engordar, claro que isso de uma maneira muito inconsciente, tá, Rose? Para esse abusador não ter acesso ou não ter desejo por ela. Algumas param de querer tomar banho, de se cuidar, a higiene básica, né? De escovar o dente, tomar um banho, escovar o cabelo, pentear o cabelo, elas acabam não querendo fazer isso para também afastar esse predador. É muito louco falar, né? Predador, parece um animal ali. Elas acabam fazendo isso também, até automutilação, tentativas de suicídio, fugas de casa, acabam fugindo de casa em alguns momentos, sinalizando qualquer uma outra coisa, não deixando muito claro por que estão saindo, querendo ficar muito mais tempo na casa de outras pessoas ao invés de querer ficar em casa. Enfim, são muitos pontos que a gente precisa avaliar. A gente não pode pegar um ponto solto e, é isso aqui. Não. Percebeu uma mudança ali, fica atenta, conversa, né? Esteja aberta para essa conversa. Deixe claro que o seu filho ou sua filha pode sim confiar em você e que você vai protegê-lo de qualquer situação. Deixe isso claro, verbalize isso, demonstre amor, cuidado. Senão, a criança vai sinalizar tudo isso e, pelo contrário, algumas mães, percebendo essas mudanças, elas se afastam muito mais. Porque uma criança que não quer tomar banho, a mãe não quer abraçar. Uma criança que está cheia de roupa, a mãe só vai o tempo todo criticar. Uma criança que está engordando muito, a mãe só vai chamar ela de gorda, de gulosa, de esfomeada, enfim, só vai deixando a autoestima dela cada vez mais baixa. Então, entender que essa mãe precisa estar atenta e se aproximar e não se afastar. Percebendo alguns sinais que eu estou citando aqui, ou outros, né, porque são muitos, ficar atento, não só essa mãe, mas essa tia mais atenta, que às vezes é uma tia que presta atenção, é uma avó, é uma prima. Todos nós somos responsáveis. Precisamos estar atentos, sim, às pessoas que estão à nossa volta, alguém que mora na sua rua, aquela criança que está sempre com aquele senhorzinho, que você não sabe quem é aquele senhor, que está sempre no colo, aquela criança, aquela família ou aquele homem que está sempre protegendo essa criança de ter um outro tipo de relacionamento, de se socializar com outras crianças, porque o natural desse pedófilo é fazer uma ilha, né? Colocar a sua presa numa ilha, porque ele não vai ter acesso a outras crianças, a dinâmicas de outras famílias, e ali fica muito mais fácil dele manipular toda aquela situação. A doutora Cláudia falou um item aí que me chamou muito a atenção, também um caso que eu tratei, e quem descobriu o abuso foi uma tia. O pai e mãe separados, né? A mãe entrou na justiça, obrigou o cara a registrar a criança, aí registrou a criança, obrigou a dar pensão, ele quis começar a pegar aquela criança, porque dava pensão, ele tinha direito de pegar, começou a pegar aquela criança. Então, não era aquele marido que estava sendo criado junto com a criança, mas porque foi colocado na justiça e foi obrigado a dar pensão, ele começou a pegar aquela criança e aí começou a estabelecer o abuso. E quem descobriu, quem percebeu, a mãe não percebeu, mas quem percebeu foi uma tia. Foi buscar a criança na escola. Quando chegou lá na escola, esse pai estava lá para pegar a criança, fora de um dia que não era dia dele pegar. Então, a criança viu a tia, teve aquela reação toda, e se agarrou na tia e disse, não quero ir com ele, não quero ir com ele, não quero ir com ele. Então, a tia percebeu que havia algo de errado.
A criança, a princípio, ela não falou, mas quando a mãe foi confrontada, a mãe também não aceitou. E aí foi aquela coisa na família até ela se abrir, e ela se abriu com um outro tio, ela se abriu com esse tio e falou com o tio o que o pai fazia, com ela. E aí veio à tona por conta disso. Então, ouvinte, esse tema ele é super delicado, ele é um assunto assim triste de tratar, o abuso sexual, ele é altamente traumatizante na vida da pessoa. E aqui nós estamos como profissionais, a doutora Cláudia aqui acrescentando também o conhecimento dela, para ver o quanto é destrutivo também. E como essas pessoas, na vida adulta, são pessoas problemáticas, pessoas doentes nas suas emoções e completamente desestruturadas. E acabam permitindo que seus filhos se tornem vítimas também, por conta do estrago que foi feito nas emoções dela. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Nós já vamos para o nosso intervalinho, não sai daí não. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje estamos falando de um assunto triste, mas importante para termos entendimento. Abuso sexual infantil. E eu estou conversando com a doutora Cláudia Mello, que é psicóloga, também terapeuta de casal e de família. E aí, no primeiro bloco, nós falamos um bocado aí a respeito de como um pedófilo ele estabelece um vínculo de confiança com a família. A doutora Cláudia sinalizou aí alguns pontos que a gente deve observar como mãe, e você que tem criança próxima, você que é tio, você que é vó, fica bem ligadinho e fica bem atento nas dicas que nós estamos passando aqui. Doutora Cláudia, então essa família, ela fica completamente desestruturada. No caso da família que eu citei aí no finalzinho do primeiro bloco, para resolver essa situação, porque esse pai que eu citei, que abusava, a princípio não ficou comprovado o abuso, porque ele não, o corpo do delito não identificou nenhum tipo de abuso no físico. Então, foi uma situação que foi difícil de comprovar o abuso. Esse pai abusador entrou na justiça querendo a guarda daquela criança e elas não conseguiram comprovar pelo corpo de delito, então ficou um processo muito mais longo, tendo que passar por diversas sessões com psicólogo, etc, etc, etc. Resumo, gente. Essa moça com essa criança, ela teve que sair do Estado. Ela teve que sair do Estado para poder fugir e se livrar do assédio, porque aquela pessoa esse homem ficou completamente ensandecido por causa dessa criança. E as consequências? Eu conheço, né, a história dessa criança, sei das consequências, né, que aconteceram com elas. Mas, no geral, doutora Cláudia, quais são as sequelas para a criança que é abusada? São muitas, né? Primeiro, a questão da quebra da confiança. Você percebe que é uma criança que ela não consegue confiar, ela não consegue se entregar, existe ali uma rigidez, né, em relação a conviver, a aceitar o outro. Percebemos que no amor fica muito fragilizado, ela entende que o amor ela precisa se doar o máximo, dar aquilo que ela não precisa dar. Vamos pensar numa mulher que ela sempre vai ser vítima desse homem abusador, de alguma forma, porque ela entendeu que isso é amor. Mesmo entendendo depois que ela vivenciou esse abuso, que ela foi vítima dessa violência sexual, ela vai ainda assim ter esses prejuízos. São pessoas com baixa autoestima, vai ter dificuldade até nas suas escolhas profissionais, né? Elas não conseguem se ver capaz de realizar coisas.
eu vejo que muitas, né, a gente conversando num grupo que temos, né, sobre a pedofilia, o abuso sexual infantil e violência sexual, algumas colegas foram para a psicologia para resolver essa questão, né? Foram fazer o curso de psicologia e, na verdade, não seguiram adiante porque não era a sua profissão, elas estavam querendo só uma cura, mas não era o que elas, de fato, veio para cumprir, né, na Terra, o seu chamado e a sua missão. Então, você vê que as pessoas acabam se perdendo, começam a tomar decisões baseado na sua dor e não naquilo que, de fato, ela é, porque ela está muito comprometida ainda com esses problemas. Pessoas que não vão ter um relacionamento sexual satisfatório, porque ali tem uma memória de uma violência e todo o toque que ela sentiu e todo o prazer que ela sentiu, ela vincula a esse homem, né, já na fase adulta, então ela fica com essa memória ali o tempo todo presente, então ela acaba não se entregando da maneira que ela precisa se entregar para o seu homem, para o seu marido, porque tem essa dor ainda, né? A lembrança é muito forte. Então, você percebe que é uma pessoa que ela vai passar pela vida, em todos os campos, né, da vida dela, vai estar um pouco afetado ou muito afetado, porque ela não tratou. E precisa ser tratada, precisa se vomitar, né? Vamos vomitar para a gente... É aquilo que a gente fala, quando vomita, né, Rose, a gente não sabe o que sai. Vai sair a couve, vai sair o arroz de 3 semanas atrás, vai, sei lá o que vai sair, mas vai sair tudo. E aí o profissional, ele vai poder olhar para aquele vômito e falar assim, olha esse arroz aqui, quando que você comeu? Parece que é horrível falar sobre isso, mas o vômito é aquilo que está te fazendo mal. Para uma pessoa chegar a vomitar, tem muita coisa ali dentro que está deixando ela doente. Então, é importante buscar ajuda, é importante buscar um especialista nessa área, né? Porque não é porque você é profissional da saúde mental que você é capacitado para... A gente também tem que ter essa noção e tem que ter esse cuidado, né? Se você percebe que você não dá conta de receber essa demanda, você encaminha para uma outra pessoa e você não vai ser menos profissional porque você não soube dar conta daquilo ali. Cada profissional tem uma demanda e que ela consegue realmente assumir aquilo ali e fazer de uma maneira adequada. Então, precisamos ser responsáveis também com esses casos, que são, assim, de extrema importância, porque é uma pessoa que chega num consultório, ela vem muito adoecida. E, às vezes, o lugar ali, para ela, é o último lugar, porque ela já tomou todas as medicações possíveis, ela já foi para a religião, ela já fez todas as curas que ela queria fazer em relação à sua espiritualidade, e ainda assim não foi tratada porque ela não conseguiu colocar para fora da maneira que ela precisava colocar, porque não tinha alguém ali para ter essa escuta que ela precisava ter, ou fazer as perguntas que precisavam ser feitas para ela conseguir verbalizar essa dor. Então, assim, a gente percebe todo esse processo e que, no final, eu vejo que dá muito certo, porque a gente já vivenciou, né, essa experiência de atender essas pessoas e você vê um resultado muito positivo, a pessoa conseguindo dar continuidade à sua vida e buscando, né, o que de fato ela precisa fazer para se manter cuidada e se manter curada, porque é uma ferida aberta por muitos anos, a gente sabe que não é tão simples assim ser cuidado ou ser tratado. Nós estamos falando e a gente falou muito a respeito de mulheres, porque na clínica, a verdade é que na clínica a mulher ela busca muito mais o atendimento do que o homem. Então, se a gente for aí ver a quantidade de mulheres que buscam ajuda, tanto no psicólogo, na psicanálise, uma ajuda terapêutica, é muito maior do que os homens. Porém, vamos lembrar também que o abuso sexual, ele também é cometido com os meninos. E é muito importante, Rose, você falar isso, porque os homens têm muita dificuldade de falar sobre o abuso. Já recebi também muitos homens, tanto no consultório quanto no conselho tutelar, mas no conselho tutelar é mais criança e adolescente, mas no consultório, homens, que eles acabam, depois de um tempo, de criar um vínculo terapêutico e ter confiança no profissional, eles conseguem verbalizar esse abuso. Alguns acreditam que
ficam por muito tempo ainda duvidando da sua própria sexualidade, né? Caramba, gosto de homem, gosto de mulher, fica naquela loucura até entender que, calma aí, o prazer que eu tive não tem nada a ver com a minha orientação, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto, foi uma outra coisa. Então, até chegar nesse patamar, é um caminho longo, mas eles conseguem falar sim quando eles conseguem buscar um profissional e que se sentem à vontade para falar sobre essa questão, que é muito dolorosa. E quando a gente fala sobre o abuso, para muitos homens, eles já vivenciaram o abuso, mas não sabem que viveram, porque são homens. Falam, mas como é que um homem foi abusado por uma mulher? Porque às vezes já é um adolescente, mas às vezes é uma mulher mais velha, de 30, 40 anos, que quis ter uma relação sexual com um garoto de 13 anos. Isso é um abuso sexual. Isso é pedofilia. E para o menino de 13 anos, ele toma um susto com aquela situação, mas ele não consegue denunciar, porque parece que é feio. Como é que você vai falar que você transou com uma mulher e você vai falar que você foi abusado? Ele pode até ter transado, mas ele não estava na idade adequada e aquela mulher não tinha a idade também igual, vamos dizer assim, para ter tido algum tipo de intimidade com aquela criança de 13 anos. Então, é importante a gente também entender que para o homem ainda é muito difícil falar sobre, porque na cabeça dele ele é homem, então logo ele pode sim ter algum tipo de relacionamento sexual, mas a gente entende esse contexto desse distanciamento de idade e da forma que às vezes é feito, às vezes uma empregada da casa que quis ali dar conta daquele menino, uma babá. Sabemos que existem mulheres pedófilas também, cada vez mais está sendo denunciada por causa das câmeras, né, da internet, então as pessoas estão muito mais atentas, então, assim, elas estão ficando mais expostas. Então, não é porque é mulher que você também tem que ficar tranquila e achar que sua família está segura porque tem uma mulher ali cuidando dos seus filhos, enfim. Eu sei que é muito delicado, para a gente vai ficar assombrado, né, Rose? Meu Deus, estamos, né, correndo risco o tempo todo. Mas, infelizmente, né, Rose? É melhor errar por excesso do que por falta. Mas o que você está falando aí, com certeza está alcançando, porque é muito comum homens relatarem que iniciaram a sua vida sexual com uma empregada ou com a irmã de uma colega mais velha, enfim. É muito comum. E aí é exatamente isso que você está falando. Por causa da sociedade, por causa desse conceito da sociedade, do que o homem é isso, o homem pode isso, o homem pode aquilo, então, se ele relata isso para alguém da família, vai dar um tapinha nas costas e vai dizer: nossa, cara, você é o tal, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes realmente não atenta para a questão da idade, para a questão daquela criança não ter ainda a maturidade de ir compreender o que está acontecendo e sem que isso lhe cause danos, porque vai causar algum tipo de dano. Se você inicia a sua vida sexual muito fora da idade, muito nova ou muito jovem, mesmo que seja consensual, quando você inicia lá com 12, 13 anos, já está com a sua vida sexual ativa, isso leva a muitos danos no seu emocional, porque você não tem aquela estrutura e aquela condição de poder lidar melhor, essa maturidade para poder lidar com isso. Essa condição, pode falar. Eu lembrei agora, não sei se você já assistiu 50 Tons de Cinza. Então, é um filme muito interessante. Sim. Eu sei que o senso comum vê esse filme de uma outra forma, né? Sempre olhando para aquele ponto do cara ali que maltrata a mulher, do sadomasoquista, daquela manipulação, daquele... E eu prestei atenção num detalhe que ele fala, não sei se é no primeiro filme, que é da iniciação sexual dele, que foi com a amiga da mãe dele. Né? Ele era ainda uma criança e essa amiga da mãe mostrou para ele esse mundo do sadomasoquismo. E ele se interessou, porque a iniciação sexual é algo muito sério.
e da forma que ela se inicia, pode trazer uma distorção para a vida inteira. Então, você entendeu que aquele menino era um menino, depois um adolescente, um homem, e ficou preso nessa situação porque ele entendeu que a vida sexual ou que o sexo era aquilo que ele aprendeu na infância. Então, assim, precisamos estar atentos a isso. Quem é essa pessoa e com quem você se relaciona? O que ele ou ela está te apresentando? Então, a iniciação sexual precisa ser algo muito positivo, vamos dizer assim, para ambas as partes, porque ele era um menino, ele não sabia escolher, né? Ele não tinha discernimento de, eu quero isso, porque pode sim, na fase adulta, um homem ou uma mulher escolher o sadomasoquismo, sei lá o que ele quiser, porque já é adulto, já sabe o que quer da vida, ou se quer experimentar ou não. Não estamos falando disso, estamos falando de uma criança que foi seduzida por uma mulher muito mais velha, amiga dessa mãe, e que aí a gente fala da pedofilia, né? Ele sinaliza isso no filme, e eu achei muito interessante, e parei para prestar atenção e depois de estudar um pouco mais sobre isso. É um filme muito interessante, quem puder assistir com esse olhar que eu tive, né? Que já era um homem adoecido, essa era a verdade, né? Que ele entendeu que sexo para ele era aquilo ali. E não, e depois você foi vendo com a evolução do filme, ele saiu do quarto vermelho, né? Ele conseguiu experimentar outras coisas, porque ele começou a entender que ele poderia ter prazer em qualquer outro lugar e sem precisar daquelas amarras todas que ele aprendeu a ter para ter prazer. Um detalhe também é que esse personagem ele acaba aprendendo com aquela mulher que era a pedófila, a abusadora. Ele acabou aprendendo essa arte de seduzir e acaba seduzindo, né? Aquela moça que é ingênua, aquela moça, ela acaba se envolvendo e ela acaba entrando numa trama. Então, é muito interessante esse posicionamento, por quê? Porque a gente vai ver o quanto se torna doentio. Repetitivo, né? Exatamente, o quanto se torna doentio e o quanto isso vai se tornando um comportamento comum para aquela pessoa. Chega ao ponto da pessoa não entender o que é certo e o que é errado, porque ela não aprendeu um outro comportamento, mas somente aquele comportamento. E, Cláudia, essa situação, claro, ela é muito vergonhosa, vexatória para a família. A tendência da família vai ser, tipo assim, encobrir, esconder, não falar. Nós estamos aí, muitas pessoas ouvindo, e pode ter certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão se identificando com muitas das nossas falas aqui. E com certeza tem pessoas que dentro da sua família ocorreu, ou está ocorrendo, ou descobriu que tem uma situação como essa e muitas vezes não sabe o que fazer. Então, esse meio de comunicação também é para essa orientação. Como orientar essa família a lidar com isso? Como orientar, falar, denunciar? Qual a melhor postura a se tomar? Em primeiro lugar, você percebendo que tem alguma coisa acontecendo, essa criança verbalizou, ou você entendeu que tem alguma coisa acontecendo, mas aquela criança não quis dizer o que de fato você está percebendo, ou você busca um conselho tutelar, né? Cláudia, eu não quero ir lá direto porque vai ficar muito estranho eu chegar lá no conselho tutelar. Você pode fazer também o Disque 100, que é uma denúncia anônima, que é anônima mesmo, tá, Rose? Quando a gente recebe o documento, quando você trabalha no conselho tutelar, você recebe um documento, ali não vem dizendo nada sobre quem fez a denúncia. Essa denúncia vai chegar até a casa desse sujeito, né, dessa família, que ali vai estar o endereço, e pedindo para comparecer ao conselho tutelar. Ela vai comparecer, e às vezes eles chegam lá, olha, eu recebi essa denúncia, e mandaram eu vir para o conselho tutelar. Só que quando a gente recebe, lá vai estar escrito suspeitas de abuso sexual, ou suspeitas de violência, alguma violência física, moral, psicológica, vai ter alguma coisa ali escrito sobre o porquê que essa família precisou comparecer ao conselho.
comparecendo ali, essa família vai ser recebida, vai ser ouvida primeiro pelo conselheiro tutelar, depois ela vai ser encaminhada para um psicólogo, essa criança ou esse adolescente, para essa escuta. E essa escuta é muito importante, porque ali o profissional vai estar atento ao que a criança vai trazer e você vai também direcionando para poder entender o que essa criança vai trazer para você marcar uma outra sessão ou percebendo de fato o que está acontecendo, você vai fazer um encaminhamento para a delegacia e ali fazer o corpo de delito se você entender que aquela criança ali, ela teve uma fala que você entende que no corpo dela vai ter sinais desse abuso, então lá vai ter esse encaminhamento também para fazer o corpo de delito, que vai facilitar muito a vida dessa família, porque vai ter uma prova ali muito mais contundente, né? Uma prova real, né? Realmente aconteceu alguma coisa. Em outras situações, quando aquilo que você trouxe, às vezes não aparece no exames desses, né? Numa perícia dessa, o profissional da psicologia ele vai estar habilitado para buscar essas informações através dessa escuta especializada. Tem que ter essa escuta especializada para poder você conseguir buscar essas informações e, através dessa escuta e desse relato, de tudo que ele trouxer em relação a desenhos, a fala, a jogos, tudo que você vai usar ali para trazer à tona toda essa informação, que a criança talvez ela não vai conseguir sentar e te falar tudo, mas ela vai ser aquele quebra-cabeça que você vai ter que ter muita paciência para você ir montando aos poucos. A partir desse quebra-cabeça, você vai conseguir fazer um relatório dizendo o que você percebeu e que sim, essa criança ela sim foi vítima desse tipo de abuso. Aí começa todo um outro processo, Ministério Público. Então, assim, a família precisa estar disposta a passar por tudo isso. Não é tão simples, não é tão rápido, mas o importante é você tomar essa atitude, sabendo, Cláudia, mas aí a minha tia não vai falar mais comigo, o meu tio, ou fulano, porque às vezes é parente mesmo que está envolvido. E você vai ter que dar conta que isso vai ter que romper. Essa relação vai romper. E não tem que ter pena de romper, porque você está protegendo uma criança. Porque essa pessoa não foi quem deveria ser. Não foi o pai, ou não está sendo tio, não está sendo um amigo, não está sendo primo. Ela não foi, então ela não tem mais por que ter esse vínculo com essa família. A pessoa não precisa ter pena ou medo de perder essa pessoa. Ela precisa entender que ela precisa proteger aquele menor e tem que tomar essas decisões. São difíceis? São, mas é importante. Então, todo esse contexto de acolhimento a essa criança e acolhimento a essa família é fundamental, porque essa mãe também, esse pai, vai precisar desse suporte, porque é muito difícil lidar com toda essa situação. Você lidar, entender que seu filho foi abusado, que você não tem culpa, o que você fez para facilitar, entende a cabeça dessa família? Então, é muito difícil, mas tem que estar pronta e não abrir mão desse direito e não abrir mão dessa proteção e desses cuidados que esse processo vai trazer para essa criança. Eu imagino que muitas mulheres também se calam, porque se uma mãe vai no conselho tutelar ou faz uma denúncia como essa e ela acaba sendo exposta, a mãe deve ficar com muito medo de perder a guarda também dessa criança, não é verdade? Sim, sim. Até mesmo porque vai ter ali toda uma avaliação que como é que era essa mãe e como ela deixou essa criança passar por tudo isso. Tem toda essa avaliação. Né? Se você perceber, porque às vezes é uma mãe usuária, né, de algum tipo de droga, é uma mãe que deixava o filho muito tempo sozinho dentro de casa ou muito tempo na rua. Então, todas essas questões vão ser avaliadas. E, às vezes, essa mãe, sim, vai perder a guarda dessa criança, essa criança vai para um abrigo ou vai para uma outra família, dependendo da situação. Então, assim, implica-se em muitas coisas, né? É uma decisão muito séria, então muitas pessoas não querem passar pelo processo porque elas sabem também que vão ter também algumas perdas, alguns prejuízos, vai ter toda essa exposição, e elas acabam camuflando essa situação, às vezes mudam de bairro, vão para outro lugar, mas infelizmente essa criança vai estar exposta em um outro lugar e esse pedófilo vai usar uma outra criança, vai fazer uma outra vítima. Passa rápido, ninguém acredita. Gente, passa rapidinho, um assunto tão bom. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí,
do tema, do assunto aí, com a doutora Cláudia Mello. Cláudia, muito obrigada. Quero deixar aí um minutinho aí para você deixar suas considerações finais, como te encontra, rede social, telefone, consultório, onde é que você atende? Pode deixar aí o seu contato. Oi, Rose, obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Realmente é um tema muito importante, rodeado de tabus, né? As pessoas pensam que isso só acontece com o vizinho, só acontece em outro país, em outra cidade, ou nas famílias mais carentes. Infelizmente, não. Acontece nas igrejas, tá, Rosa? Só para te lembrar. Coisas pesadíssimas que eu já recebi no próprio Conselho Tutelar de Igrejas, né? Acontece na paróquia, acontece no centro espírita. João de Deus está aí para dizer, né? Por mais que ele não tenha usado as crianças, mas ele foi também esse abusador. Então, assim, é um tema importante e eu gosto de falar dele, sim, né, por receber tantas demandas e ver tanto sofrimento, Rose. Então, a gente precisa, assim, falar, não ter medo, não achar que isso né, é um tema relevante, vamos falar sobre outras coisas. É um tema que precisa ser falado todos os dias, porque a gente precisa alcançar muitas pessoas, alertar, colocar luz, né? Trazer uma visão mais aberta para esse tema e falar de uma forma clara e simples, porque estamos lidando com pessoas. A gente não precisa trazer nada muito rabiscado, uma fala muito técnica, porque estamos falando com pessoas e elas vão compreender o que estamos falando, e isso que importa, né? Então é isso. Se alguém quiser me encontrar, meu telefone é 987-06... Às vezes eu esqueço meu telefone, tá, Rose? Ai, meu Deus, calma aí. 987. Depois coloca aí, Rose, que às vezes eu esqueço do meu número. Eu sou muito assim, muito sem noção. Minhas redes sociais, Cláudia Mello. Tem o Instagram também, psicóloga Cláudia Mello. Se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade. Eu atendo no consultório aqui em Caxias, aqui na 25, e será um prazer, né? Espero ter podido te ajudar em alguma coisa, ter passado algumas informações importantes, e estamos aqui para isso, tá bom? Obrigada, de verdade. O telefone, passar aqui a cola, né? É o DDD 21 987060959. Repetindo, 021 987060959. Gente, e por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco. Se você gostou desse programa, deixa lá, entra lá nas nossas redes sociais, deixa um comentário, deixa uma dica, uma sugestão. Nós estamos aqui para ajudar, colaborar com a sua saúde mental. Lembrando que a gravação desse programa vai estar lá nas minhas redes sociais. O canal do YouTube, Doutora Rose Cabral, Facebook, Programa Livremente, com Doutora Rose Cabral, e também o Instagram, Doutora Rose Cabral. Ok? Então, você que ouviu aí, está ouvindo, já, daqui a pouco, clica lá, que se quiser conferir, ou se quiser indicar essa entrevista, essa reportagem aqui para outra pessoa, e se você considerar esse assunto relevante, vai lá, pode clicar, compartilha e faça essa divulgação. O nosso interesse aqui é atender você. O nosso interesse aqui é te ajudar, cooperar com você. Então, beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.